Olá, meu nome é André Valente, serei seu professor de língua portuguesa na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre carta aberta. O que é uma carta aberta? Qual é a sua função e a sua estrutura? Quando ela deve ou pode ser escrita? Essas e outras questões. Vamos lá? O que é uma carta aberta? Uma carta aberta é um texto do tipo dissertativo argumentativo. Isso significa que, em uma carta aberta, o autor vai precisar defender um ponto de vista sobre um determinado assunto com a finalidade de convencer o seu público. Tá? A autoria de uma carta aberta, ela pode ser tanto de um indivíduo, mas em geral ela é, na verdade, a voz de um grupo que tem algo a dizer. A função social de uma carta aberta é expor e defender um ponto de vista, uma causa, um direito. E a sua finalidade é convencer a audiência, seja pela razão, seja pela emoção. Uma coisa importante que diferencia a carta aberta de qualquer outro tipo de carta, por exemplo, é que a carta aberta ela é necessariamente coletivizada, ou seja, ela sempre será publicada para que outras pessoas possam saber do seu conteúdo. Então ela não é uma carta de caráter pessoal, de caráter particular, ela é de caráter coletivo. Mesmo que ela seja direcionada de uma pessoa para outra, de uma pessoa para uma instituição, ou de uma instituição para uma pessoa, mesmo que seja dessa forma, o conteúdo da carta será publicizado. As outras pessoas da sociedade poderão tomar conhecimento dessa carta. Por isso ela é chamada de carta aberta. A linguagem da carta aberta, como em todas as manifestações da linguagem, deve ser adequada ao contexto, adequada a quem fala, adequada a quem recebe, adequada ao tema, adequada ao meio de comunicação, ao contexto social, cultural, histórico, às intenções da publicação dessa carta, ao impacto que se quer causar. Então, todos esses elementos vão definir a linguagem. Tá? Quando ela é dirigida a autoridades, é sempre importante lembrar o uso das formas de tratamento. Então é sempre importante conhecer os pronomes de tratamento que são adequados a uma linguagem formal ao se dirigir a uma autoridade que tem uma forma de tratamento específica para ela. A estrutura de uma carta aberta, diferente de outras cartas, ela começa com um título. Um título que, em geral, é colocado no alto desse texto, centralizado, e com uma expressão que resume o sentido dessa carta. Geralmente um título informativo, que já diz qual será o conteúdo da carta. No título pode já conter ali o emissor da carta, ou seja, quem está enviando esta carta, e o destinatário, ou apenas um deles. Então pode ser uma carta para alguém, e pode ser apenas uma carta para alguém, ou apenas uma carta de alguém. No título também pode estar o título da carta. Então eu posso colocar uma carta de alguém para alguém sobre tal assunto. Ou posso apenas dizer também que é uma carta aberta sobre tal assunto. Há várias possibilidades de combinação. Então temos aqui alguns exemplos. Carta aberta ao povo brasileiro. Então veja, neste caso temos apenas o destinatário, o povo brasileiro. Carta aberta dos povos indígenas sobre a aprovação do marco temporal. Então veja, nós temos aqui quem envia a carta, os povos indígenas, e o tema da carta, o marco temporal. Depois do título, nós temos um vocativo, que em geral é direcionado à pessoa para quem a carta foi direcionada. Pessoa, grupo, instituição. Ele nomeia ali o destinatário, portanto. E com certeza o tratamento deve ser adequado ao contexto.
Então nós temos ali alguns exemplos, né, de formas de tratamento. Caro, cara, senhor, senhora, ilustríssimo, ilustríssima, excelentíssimo, excelentíssima. E outras formas também são possíveis, como meu amigo, meu irmão, camaradas, meu povo. Enfim, como eu disse, vai depender do contexto. No corpo da carta, nós temos aquela famosa estrutura de um texto argumentativo, dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução é onde nós contextualizamos o tema e ou o problema em questão. Ou seja, a introdução deve ser o momento em que nós vamos dizer por que estamos escrevendo e publicando esta carta. No desenvolvimento é onde há a análise do tema ou do problema, é onde são apresentados os argumentos para defender um determinado ponto de vista sobre o tema, e onde é feita a fundamentação daquilo tudo que está sendo falado naquela carta. E a conclusão é onde geralmente se apresenta ou uma proposta de resolução, caso estejamos falando de um problema concreto que exige uma ação para resolvê-lo, ou de uma reflexão, caso se esteja discutindo uma postura, um comportamento, uma fala, um conceito, uma visão de mundo. E para fecharmos a carta, geralmente vai constar a despedida, seguida de uma assinatura e do local e data. Então, diferente de outras cartas em que o local e a data são colocados lá no cabeçalho, ou seja, antes de tudo na carta, no caso da carta aberta, esse local e data vem no final. Tá? Esses elementos, a despedida, a assinatura, o local e a data, eles não são obrigatórios. Muitas cartas abertas não têm esses elementos. Tá? A não ser que você queira realmente deixar uma estrutura bem completinha, bem quadradinha, como dizemos, aí você coloca todos esses elementos. Tá? Quando eles aparecem no final. A despedida geralmente vai conter termos como cordialmente, respeitosamente, sem mais. Lembrando que cada um deles tem aí o seu significado. Tá? A assinatura vai ser da pessoa ou do grupo que é autor da carta, não necessariamente da pessoa que está lendo a carta, está publicando a carta, mas o grupo que pensou a carta, que é representado por ela, ou a pessoa que pensou a carta e que é representada por ela. E a data e o local em que a carta foi redigida, mesmo que ela seja lida em outra data, em outro local. Geralmente marcar a data e o local tem a ver com registrar o contexto em que o assunto ali estava sendo discutido. E na era da internet, das redes sociais, das plataformas de vídeo, é claro que o gênero carta aberta ele vai ganhar novas formas. Se no passado todas as cartas abertas eram escritas e publicadas em papel, agora a carta aberta ela pode ser divulgada por meio de um vídeo na internet. Então, se você quiser publicar uma carta aberta na forma de vídeo na internet, algumas coisas são importantes. É importante que você posicione a câmera, seja na horizontal ou na vertical, isso vai depender da plataforma onde você vai publicar. É importante que não haja muitas informações ao redor da sua figura, ou seja, não haja música de fundo, não haja efeitos especiais, não haja muita coisa no cenário, muito menos movimentação. Por quê? Porque a ideia é que a pessoa que está assistindo o vídeo não se distraia com mais nada. Preste toda a atenção na mensagem que está sendo transmitida na carta aberta. Tá? Então, é importante ter essa preocupação. Pode ser falada espontaneamente, pode ser colocada na forma de teleprompter e olhando para a câmera, mas também pode ser lida com papel na mão. Não há nenhum problema de fazer uma carta aberta em vídeo e ler
o texto num papel, tá? Desde que o olhar de vez em quando se dirija também à câmera, para que haja o contato entre quem está transmitindo e quem está assistindo. E assim, chegamos ao final dessa nossa videoaula. Espero que você tenha gostado. Acesse os links da plataforma para você ter mais conhecimento e vamos a uma reflexão sobre este conteúdo. Onde quer que exista injustiça, será sempre uma ameaça à justiça em todos os lugares. Martin Luther King em Carta de uma Prisão em Birmingham. Bons estudos e até a próxima aula.